Então, pessoal, eu queria que você me fizesse uma gentileza. Amém? Quantos aqui estão aqui na igreja por causa da Bíblia? Então, se prepare para mexer na Bíblia. Se não conseguir, olha no telão e mesmo a gente ministrando, escuta essa ministração durante a semana ou quando você quiser. Vou te dizer por quê. O propósito de ministrar para você hoje à tarde e hoje, às vezes você vai num lugar e encontra alguém enfermo, ora por ela e deixa aquela pessoa lá. Não é como você precisa pegar esses estudos e derramar sobre a vida das pessoas. Então, o que estudamos hoje à tarde, o que vamos estudar isso hoje à noite, foi Bíblia até umas horas. Não tem como falar sobre cura, a não ser que o Senhor mudasse a direção do culto, e os dons de cura tivessem em operação, nós iríamos fazer isso agora mesmo. Mas nós vamos trazer uma porção de ensino para você. Amém? Então diga para alguém do seu lado, ou para outra pessoa, por favor, não me atrapalhe. Eu vou estudar a Bíblia agora. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, eu não estou precisando de cura. Deixa eu te dizer uma coisa. Estudar sobre cura te mantém em saúde. E é mais fácil você crer em cura sem dor. É mais fácil você crer em cura, ok? Antes de estar enfermo. E de fato você desenvolver um conhecimento fundamentado na palavra, revelação da palavra de Deus. Isso vai te proporcionar saúde divina. O melhor de Deus não é cura, é saúde. Amém? Eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio que Deus tem mais poder para te manter em saúde do que o diabo colocar enfermidade em você. E esse é um outro paralelo que eu quero fazer aqui. Necessariamente nem toda doença tem a ver com alguma coisa espiritual, mas tem a ver com quebra de princípio. Amém? Se você se entupir de gordura, com certeza você vai adoecer. Amém? Relaxa aí, fica tranquilo. Então, se você for fazer coisas que quebram princípios, provavelmente você uma hora vai se dar mal com isso. Então, vamos usar também o bom senso. Deus não é antinatural, Ele é sobrenatural. Mas o natural foi Ele que criou, precisa ser respeitado. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar uma jornada. Eu quero iniciar um pouco, sempre que eu faço uma série, parte 1, parte 2, à tarde foi parte 1, eu sempre começo um pouco, para a gente dar uma esquentada e entrar em outro assunto, e nós não entramos no da tarde. Amém? Tem algumas pessoas que talvez ficaram aqui hoje à tarde e emendaram com hoje à noite, vai receber dose dupla. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa jornada. Em primeiro lugar, a maioria dos grandes homens de Deus, evangelistas, profetas, homens de Deus, com 30, 40, 50 anos de ministério, todos eles atestam isso, que a maior dificuldade para as pessoas receber cura no seu corpo físico é saber se é a vontade de Deus ou não. E esse é um primeiro ponto que eu queria trabalhar isso com você. Amém? Glória a Deus. A maior dificuldade hoje das pessoas receberem cura é se é a vontade de Deus ou não. Mas eu preciso trazer uma explanação melhor sobre isso, e às vezes as pessoas falam, rapaz, eu preciso conhecer mais Deus, mas Deus é tão grande, tão misterioso, isso, aquilo, outro. Mas eu posso te dizer quem pode te apresentar Deus exatamente. Amém? E esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer a imagem e a expressão exata de Deus aqui na terra. Amém? Hebreus capítulo 1, verso 3, vamos iniciar nesse texto. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus é a expressão exata de Deus aqui na terra. João capítulo 1, verso 18, João capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, referindo-se a Jesus aí, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Mas a gente pode pegar isso de uma forma mais clara, na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma versão mais contemporânea, um português mais atualizado ou
dentro do que a gente pode compreender. Esse português da Revista Atualizada é muito bom, mas é muito rebuscado, e a gente pega essa linguagem dessas versões mais modernas. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Amém? Glória a Deus. Mas vamos avançar um pouco mais sobre isso. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verso 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Ou seja, se você me conhece, você vai conhecer o Pai. E ele diz: desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus estava falando isso para os discípulos, especificamente para Filipe. No verso 8 diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe queria? Eu quero ver Deus, eu quero ver o Pai. E Jesus responde mais uma vez no verso 9. Disse-lhe Jesus, quem foi que disse? Filipe, há tanto tempo estou convosco. Aleluia. Isso já era Deus, através de Jesus, falando para Filipe. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus estava dizendo para Filipe: se você está me vendo, é a mesma coisa de ver o Pai. Amém? Se você quiser conhecer Deus, olhe para Jesus, porque Jesus veio revelar o Pai para mim e para você. Tudo bem até aí? Glória a Deus. E o que mais interessante disso tudo é que Jesus, ele veio, mas ele veio com um propósito. Que propósito? Vamos descobrir. João capítulo 6, verso 38. Abra lá. João 6, 38. Oh, glória a Deus. João 6, 38. Porque eu desci do céu. Presta atenção, Jesus não caiu do céu. Quem caiu foi Satanás. Jesus, ele desceu, o nome disso, obediência. Amém? Ele desceu do céu, não para fazer o quê? A própria vontade. Isso ele está falando agora, Jesus homem. Amém? E sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus veio fazer a vontade de quem? Jesus veio fazer a vontade de quem? Olha lá, gente, Jesus veio fazer a vontade de quem? Isso aí, glória a Deus. Estamos numa sala de aula mesmo hoje. Vamos estudar a Bíblia, amém? Isso é bom você participar. Então, Jesus não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então nós vamos descobrir qual a vontade do Pai. Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? E de vez em quando mal. Não? Tem isso não, né? Diga graças a Deus. Que não tem isso. Amém? Segura um pouco aí. Dá um pulo comigo em Tiago capítulo 1, verso 17. Nós vamos voltar já para aí. Toda boa dádiva, 99%? 89%? Diga toda boa dádiva. Vem de onde? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Amém? Nada que vem do céu é ruim. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de mudança. Diga, Deus não muda. Deus não muda. Outra vez. Deus não muda. Amém? Amém? Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. 2 pontos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém? Teologia básica. Deus bom, diabo mau. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus não vai usar as armas de Satanás para te convencer de alguma coisa. Deus não manipula, mas Deus te inspira através da Escritura a você fazer as escolhas certas. Mas ainda assim a escolha é sua. Aleluia. Amém?
Glória a Deus. Sabe, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? Se Deus é o teu problema, quem vai ser tua solução? Vamos lá. Vamos entrar aqui numa linha bem fina mesmo aqui com você. Quantos acreditam naquele texto? A boa obra que Deus começa, Ele termina. Quantos creem nisso aqui? Amém? Então, se você acredita aí na internet, ou você que está sentado aqui, que Deus, Ele coloca a enfermidade. Se você acredita que Deus coloca enfermidade, escuta isso. Próximo passo é comprar o caixão, porque tudo que Deus começa, Ele termina. Ô glória! Não, e se a doença é uma bênção, eu nunca vi ninguém pedindo. São coisas, às vezes você não precisa ser tão maduro espiritual, basta usar o bom senso. Quantos aqui tem filho? Se teu filho for trabalhoso, perturbador, vamos lá, vamos aumentar isso, ruim, mentiroso, faz o que bagunça, faz um monte de coisa, quantos câncer tu vai desejar para ele? Por que você acha que Deus está fazendo isso? Você acha que você é mais amoroso do que Deus? Deus não é aquele que está querendo pegar você na esquina, senão ele já tinha pego. Deus não é o teu problema, Ele é o seu Pai. Diga, Ele não é meu problema, Ele é o meu Pai, que me amou tanto, que enviou Jesus para me salvar e trazer cura para a minha vida. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Atos capítulo 10, verso 38, vamos voltar lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o qual andou por toda parte, diga por toda parte, fazendo o quê? Fazendo bem e curando a todos, o quê? Enfermidade oprime? Então tudo que oprime não tem a ver com Deus. A Bíblia diz, oprimidos de quem? Mas lembra, segura esse versículo aqui, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, vírgula, porque Deus era com ele. Nós aprendemos no texto de, vamos lá, vamos em João capítulo 5, verso 19, vamos melhorar isso aqui. Perdão, vamos voltar novamente para João 6,38. Porque eu desci do céu, Jesus diz, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Então Jesus curava as pessoas, fazia o bem por onde passava, e curava os oprimidos, porque Deus era com ele. Então Jesus é a vontade de Deus em ação aqui na terra. João capítulo 5, verso 19. João capítulo 5, versículo 19. Diz, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho, o quê? Nada. O que é nada? Não é possível que a gente vai ter que fazer um seminário para descobrir o que é nada. Nada é nada, tudo é tudo. Nada, absolutamente nada, nada pode fazer de si mesmo. Avança. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Agora, se você quiser conhecer Deus, olhe para Jesus. O que Jesus fez? Pregava, ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. Isso era quem? Deus, através de Jesus. Porque Jesus dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade dEle. E Ele curava porque Deus... Diga, Jesus é a expressão exata de Deus. Diga, quando eu vejo Jesus, eu estou vendo Deus. Tudo bem até aí? Glória, glória a Deus. Amém. Então vamos ver algo aqui. Pegar essa parte, depois a gente vai pular para uma parte que eu não falei à tarde. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40 diz, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos,
disse: se quiseres, podes purificar-me. Nós temos aqui, depois desses 2 pontos, rogando-lhe de joelhos, 2 pontos. Primeiro, se ele quer, se quiseres. Segundo, podes purificar-me. Onde está a dúvida aí? Nessas 2 sentenças. Se, ok? A dúvida da humanidade ainda hoje é a mesma desse leproso. Qual a dúvida da humanidade ainda hoje? Eu sei que Deus pode. Tu vai aí agora, sai aí no meio da rua e pergunta: Deus pode curar? Ah, Deus pode tudo. Ele não tem dúvida se Deus pode. Mas sabe qual é a dúvida? Se Ele quer. Tu vai descobrir hoje que Ele quer. Amém. Aleluia. Se quiseres, podes me purificar. Preste bem atenção, quem vai entrar em ação? Diga: Jesus, representando Deus. Diga: porque Jesus, Ele mesmo disse, nada Ele pode fazer, a não ser que Deus faça através dele. Tem passagens na Bíblia que Jesus diz: o que eu falo, eu não falo por mim mesmo, eu só falo o que o Pai diz para eu falar. Você entende isso, irmãos? Aleluia. O que você não consegue, o que você descobre, ou acha que descobriu, algo de Deus que você não encontra em Jesus, esqueça, pelo amor de Deus. É melhor tu se abraçar com Jesus. Porque se tu for para o Antigo Testamento sem levar Jesus, presta bem atenção, eles falavam dentro da sombra, eles tinham uma sombra, Jesus veio trazer a essência. E tudo que eles acreditavam, eles eram monoteístas, o que era, eles não tinham revelação do reino das trevas, tudo de bom ou de ruim que acontecesse, eles atribuíam a Deus. E aí onde surgiu esse falatório que muitas pessoas, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, não nem precisa você orar para ficar curado, porque Deus está no controle. Nem vem precisar da igreja, não precisa fazer mais nada, Deus está no controle. Que conversa. 1 João capítulo 5, verso 19. Aleluia. Diga aí para o seu irmão lá, se segura. Amém. Vamos viajar nas escrituras, diga para ele aí, diga aí para ele aí, vamos viajar nas escrituras. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, coloque na Nova Versão Internacional. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o quê? Agora, olhe para mim. Um dia, esse mundo será governado por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o maravilhoso, o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte. Aleluia! Um dia Ele vai governar de Jerusalém para toda a terra. E aí você vai saber o que é viver plenamente aqui na terra. Mas não chegou o milênio ainda. E o que Deus está fazendo? Como Deus opera na terra? Através de você, meu querido, que é a igreja. Quando são igreja aqui, dá um glória a Deus. É a igreja que Deus colocou na terra para resolver as broncas. É por isso que a promessa que Deus tem para a igreja não é nem cura, é saúde, mas a igreja tem que curar o mundo. Não, vai lá, dá um glória a Deus. Irmãos, Deus tem muito mais do que cura para você. Deus tem saúde. Nenhuma praga chegará na tua casa, mal nenhum te sucederá. Isso não é poesia, isso é Bíblia. Salmo 107, verso 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Aleluia. Glória a Deus, diga louvado seja Deus. Volta lá em Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Aleluia. Olha o que Jesus responde, mas Jesus fala o que Deus diz para ele falar.
Porque ele diz, as palavras que eu falo nem minha é dele. Aleluia. Olha o que Jesus responde. Jesus profundamente compadecido. Ele não falou só uma palavra, mas como ele falou essa palavra. Ele não falou para o leproso, ok, fica aí menino, vai ser curado aí. Seja le... Não. Profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse. O que ele disse? Quero. Esse quero, a gente acabou de ver, Tiago capítulo 1, verso 17, que Deus não muda. Não há sombra de variação, não há mudança, Deus não muda. Se Deus quis para esse camarada aí, Deus está querendo para você hoje. Aleluia, amém? Quero, seja curado, quero, fica limpo. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Diga louvado seja Deus. Diga graças a Deus pela sua palavra infalível. Diga, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Diga, não é o Deus que curou, mas é o Deus que cura. Aleluia. Amém. Chegamos a esse ponto aí. Agora eu quero trazer para você, mas se Ele cura todos, vamos ver na vida de Jesus? Você acha que tem alguém melhor para olhar, para conhecer Deus do que Jesus? Sabe, as pessoas inventam tantas coisas. Eu gosto de algo de um grande homem de Deus que ele fala sobre isso. As pessoas apresentam em primeiro lugar, e Jó? Né? A pessoa tem, e Jó? Sabe, esse homem de Deus, ele diz, eu respeito a história de Jó, admiro a história de Jó, celebro muito a recuperação de Jó, que tudo ele recebeu em dobro, mas Jó não é meu exemplo é Jesus. O padrão não é Jó, o padrão é Jesus. O exemplo maior é Jesus. Aleluia. Tem gente que prefere abraçar Jó do que Jesus. Eu prefiro Jesus, eu não sei você. Aleluia. Diga louvado seja Deus. Diga Deus é meu Pai. Diga Ele é bom demais. Aleluia. Sabe, irmãos, e receber cura não tem a ver com tua fidelidade. Receber cura tem a ver com a fidelidade dEle. Porque você não recebe cura porque você é perfeito. Pelo amor de Deus, não levanta a mão. Quantos perfeitos temos aqui? E o diabo sempre vai lembrar uma falha sua, um erro, um pecado, uma coisa ou outra, para você não receber. Mas a Bíblia diz, aleluia, em Tiago, capítulo 5, versículo 13, Lucas 5, 13, diz, Tiago 5, 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Se você encontrar pessoas aqui no pátio, e não fique chorando com ele, porque Jesus, quando você vê alguém sofrendo, chore também, e fique sofrendo com ele. Não, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Eu estou querendo chegar aqui na igreja, e pessoas começar o louvor desde o pátio. Não precisar do louvor daqui. Quando o louvor daqui começar a tocar, você já vem cheio de lá. Está alguém alegre? Cante louvores. Avança. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Isso é uma das maneiras que Deus usa para manifestar cura no corpo das pessoas. E no verso 15 diz, e a oração da fé, diga oração da fé, salvará o enfermo. Quando você for orar por alguém, oração, e não só impor as mãos. Impor as mãos é bíblico. Se for só para impor as mãos, só impõe as mãos, em nome de Jesus. Mas se for orar pelo enfermo, faça a oração da fé. E oração da fé não é... Não, você tem que abrir o pá de boca, porque quando você fala a oração, a fé entra no enfermo e ele vai ser curado. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor, quem vai levantar? Quem vai levantar? Não é a oração, mas é o Senhor. Mas Deus responde à oração. Deus não responde à enfermidade. Senão não existia enfermidade.
Mas o que Deus responde? Fé. O que Deus responde? Adoração. O que Deus responde? Generosidade. O que Deus responde? Misericórdia. Se você quiser misericórdia, você tem que dar misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido o quê? Plural. O que vai acontecer? Vai morrer doente. Hã? É assim que está escrito? O que vai acontecer? Aleluia. Se for orar por alguém. Por que eu digo isso? Porque estes sinais hão de acompanhar não é só os pastores, não só profetas, não só apóstolos, mas estes sinais, Jesus diz, acompanharão aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ore pelas pessoas. Mas se você crê, coloca o versículo, ser-lhe-ão perdoado. A oração da fé cura, e se houver pecado, será perdoado. Mas se você tiver uma impressão dentro, Espírito Santo falar, diga para ele arrepender disso, fale para ele. Mas não fique, quando for orar com pessoas, quantos pecados você tem? Qual foi o pecado que você tem aí? E sai fora disso, irmão. Tu não é juiz. Não, diz um amém mais alto aí, para a gente ficar mais descolado na pregação aí. Aleluia. Diga, louvado seja Deus. Diga, o meu Deus é cheio de misericórdia. Diga, Ele é o Deus de toda consolação. Olha que coisa maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Pula lá. Vamos lá. Oh, glória a Deus. Bendito seja. Leva suas duas mãos. Leia aqui comigo com as duas mãos levantadas. Uau! Bendito. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Pai de misericórdias. Quantos podem dar um glória a Deus? Amém. Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá. Salmo 100. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. 3. Ele é quem perdoa o quê? E faz mais o quê? Quantos podem dar um glória a Deus bem alto? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Sabe, irmãos, nós respeitamos a medicina e quero honrar os médicos aqui. Nós temos 2 médicos na equipe pastoral. Que maravilha, irmãos, termos o cuidado dos médicos, das enfermeiros, enfermeiras, pessoal que trabalha na saúde. Quem trabalha na saúde aqui, fica de pé. Na área de saúde, fica de pé. Médicos, enfermeiras, para o pessoal de saúde. Vamos honrar essas pessoas com uma salva de palmas. Glória a Deus. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Você na internet, Deus te abençoe aí. Bênção demais. Você pode sentar. Mas quantos sabem que mesmo que sejam os melhores médicos, eles são limitados? Amém? Os médicos, eles podem dizer, rapaz, nós não temos mais o que fazer. Mas quando os médicos terminam, Deus pode começar. Amém. Aleluia. Amém. Então, nós não temos problema com isso, e nem a Bíblia tem problema com isso. Você precisa estar tranquilo sobre isso. Faça seu tratamento. Respeite a autoridade médica lá que está ajudando você. Mas eu estou curado. Os exames vão provar, não para você, mas para o médico, realmente, você está curado. Não se libere, deixa Deus mostrar para o médico os teus exames. Vou dizer de novo, deixa Deus mostrar para o médico os teus exames de novo. Temos aqui alguns laudos de pessoas, e o médico? Bem, eu não sei o que aconteceu, para não dizer que foi um milagre. Outros já dizem, né? Mas outros, eu não sei o que aconteceu. Alguns dizem, você teve sorte, não tem mais nada. Mas outros, como Edgley, como Rodrigo, como Cari, como outros médicos aqui, glória a Deus! Mas os outros que estão lá fora não entendem.
Mas através dos sinais, das curas, maravilhas, eles estão começando a entender. Diga louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero mostrar para você aqui nas Escrituras que o Senhor, Ele cura a todos. Vou te mostrar uns 4 versículos aqui, Jesus mostrando para mim e para você que Deus quer curar todos. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus capítulo 8, verso 16 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra. Diga meramente com a palavra. Eu preciso honrar a palavra. Meu Deus do céu, me dá mais tempo aí. Para esse relógio aí. Estão contando meu horário ainda. Não, eu quero honrar a palavra de Deus. Meramente com a palavra. O que ele fez? Expeliu os espíritos e curou quantos? Quantos? Só com a palavra. Diga essa palavra. Ela é cheia de vida. João capítulo 6, a gente vai voltar nesse texto aqui, João capítulo 6, verso 63, vamos lá. Glória a Deus, olha o que Jesus diz sobre a palavra dele. João 6, 63. João 63, 663, 663. Isso, valeu gente, obrigado. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, diga bem alto, as palavras. Faça assim, uau. Meu irmão, cada palavra de Jesus Cristo. Tem Bíblias que tem a cor vermelha. Quando você vê aquilo lá, aleluia, glória, uau, tem vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Pegue seu telefone, seja lá o que for, Bíblia, levanta aí. Diga, esta é a palavra de Deus. Diga, essa palavra me salvou. Essa palavra é cheia de vida. Essa palavra é cheia de luz. Essa palavra é tudo para mim. Essa palavra não são apenas letras, mas é o próprio Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo da vida, Ele é o meu Senhor. Essa palavra transformou a minha vida e me deu um destino novo. Quantos podem dar glória a Deus? Vida. Hebreus 4:12, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é viva, é viva. A palavra de Deus é viva, é viva, é viva. Ela é cheia de vida. Oh, glória a Deus. Amém. Não sei se você sabe disso, mas tem uma pessoa que pode tirar a vida dessa palavra e colocar dentro de você. Quem é essa pessoa? Me diz aí. Ele mora em você. O nome dele, Espírito Santo. Ele vai glorificar a palavra, ele vai manifestar a palavra, ele não vai falar do que é dele, ele vai falar de Jesus para você. Diga maravilhoso Espírito Santo. Diga meu amigo, meu conselheiro, meu ajudador. Muito obrigado por revelar Jesus para mim. Aleluia. Amém. Provérbios capítulo 4, verso 20. Diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Por quê? Porque será vida. Diga, será vida. Para quem acha. E o que mais? Diga, essa palavra é saúde para o meu corpo. Diga para o seu irmão do lado. Irmão, nunca saia de casa sem tomar seu remédio. Eu não sei você, o meu não é tarja preta, é marrom. Quando você vê um crente perturbado, é porque ele não tomou o remédio. É um bom remédio? Aleluia. Quando você vê alguém enfermo, rapaz, toma mais remédio. Tu é médico para estar receitando? Não, a palavra.
O médico é natural, vai te ajudar também. Mas toma esse aqui, toma esse aqui. Diga, essa palavra é um bom remédio. Diga, ela é medicina para o meu corpo. Diga, aquele que acha essa palavra tem saúde no seu corpo físico. Diga, eu vou manter a minha fé nessa palavra. Vou permanecer nessa palavra. Porque ela é cheia de vida. Amém? Então vamos lá, todos. Mateus capítulo 8. Louvor pode subir aqui. Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Vamos desmistificar isso. Deus quer curar todos. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Próximo versículo. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou o quê? As nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aleluia. Outro texto, Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao 14. Não, vamos ver o versículo 15, eu quero só pegar especificamente. 12, 15. Diz, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram. E o que ele fez? Quantos ele curou? Outro texto, Mateus, capítulo 14, versículo 34 e 36. Mateus 14, 34, diz, então estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, próximo versículo, e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam, ficavam como? Aleluia. Glória a Deus. Outra passagem que nós podemos ver aqui. Glória a Deus. Mateus 21, verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos. E o que aconteceu? Mateus 19, verso 12, verso 2. 19, 2, outra passagem. Seguiram-no muitas multidões. Diga muitas. Multidões. E o que aconteceu? Aleluia. Você acha que ele mudou? Aleluia. Ele nunca muda. Mas quero tirar só mais, fazer uma limpeza no entendimento de algumas pessoas. Mas isso ele quer curar todos, ele é tão bom, a palavra é viva, tudo. Por que algumas pessoas não são curadas? Deixa eu te dizer uma coisa, do lado da equação, nunca é Deus que está errado. Amém? Esse é o primeiro ponto que você precisa pegar. E o segundo, você vê passagens como essa, que pode trazer um esclarecimento para você. Marcos capítulo 6, verso 1. Depois desse texto aqui, nós vamos avançar com o que o Senhor tem para fazer mais ainda. Marcos capítulo 6 diz, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Diga, Jesus foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Avança. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem estas coisas? Para onde Jesus estava indo? Para onde Jesus foi? Diga, para a sua terra. Então as pessoas se maravilhavam. Uau! E diziam, de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Você acha que tinha um impacto quando Jesus estava falando? Sim ou não? Eu fico maravilhado, eu entro dentro da Bíblia e fico, uau, Jesus fala mais comigo. Uau, meu Deus do céu. O Alfa e o Ômega falando. Eu imagino o que não estava acontecendo lá.
e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Próximo. Aí chega, não queria dizer isso não, mas realmente chega um infeliz para falar isso aí. E diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Era menino, né? Era gente demais, né, que Maria teve, né? Se contar aí, mas vamos lá. Escandalizavam-se nele. Ou seja, o que eles estavam dizendo? Eles estavam impressionados, sabiam que tinha algo acontecendo sobrenatural. Agora olha bem para mim. Você precisa ter cuidado para não perder o sobrenatural pelo familiar. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam debaixo de uma unção, Jesus. Eles se maravilhavam, sabiam que tinha um poder lá. Mas eles, esse aí é o cara que joga bola lá na esquina. Esse é o carpinteiro. Sabe o que aconteceu? A fé das pessoas foi pelo ralo. Quando você abrir essas escrituras, essa Bíblia, não idolatra o papel, ou isso aqui, mas entenda que por detrás dessas letras, existe poder, vida, luz. Sabe, eu não sei onde eu estaria, nem quero pensar muito sobre isso, se não fosse essa palavra. Sabe, irmãos, nós temos que exaltar a palavra nesses últimos dias. Existe muito movimento, e eu não desprezo cada movimento que leva pessoas para Jesus. Acho maravilhoso, mas movimento sem a palavra é muito superficial. É só isso que eu quero dizer. Nós temos grandes amigos de outras denominações, pastores, homens e mulheres de Deus, amamos todo mundo. Todo trabalho que leva a Jesus é maravilhoso, mas eu quero sempre exaltar essa palavra, porque não foi minhas experiências, nem minhas emoções num culto que segurou a minha onda. O que segurou a minha onda foi a palavra. Essa palavra, meu irmão, pode dar o sangue no meio da canela. Se tu se agarrar com essa palavra, tu não vai depender de pastor, tu não vai depender de A, de B, de C, de nada. É Deus falando contigo. Desse jeito. Aleluia. Essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Aleluia. Fique com essa palavra. E eu quero dar esse testemunho aqui que dei no primeiro. Essa mensagem você encontra no... Essa não. Essa também no YouTube. Mas tem uma mensagem do Kenneth Hagin, esse grande homem de Deus, no YouTube, chamada Incline Seus Ouvidos. Você não vai ter inglês, mas tem a legenda. Tem inglês, mas fique tranquilo porque tem a legenda, amém? Você pode assistir lá. Ele fala isso, sobre a importância de inclinar os seus ouvidos aos ensinamentos da palavra, aos ensinamentos de Jesus Cristo. E ele estava saindo de um culto, ele e a esposa, e uma pessoa de 39 anos, 40 mais ou menos, uma mulher chegou para ele e disse: irmão Hagin, essa é a primeira vez na minha vida que eu consigo calçar 2 sapatos. E ele ficou pensando, uma pessoa te chegar para falar isso, ele disse: essa moça deve ser tão coitada, tão pobre, que não tinha nem sapato, e conseguiu o sapato, graças a Deus, ele pensando, né? E ela disse: eu quero te contar algo. Eu nasci com uma deficiência num pé. Esse pé era invertido, atrofiado, e não tinha esse último dedinho, e era atrofiado, e o outro pé funcionava. Então não tinha pares de sapato para os 2 pés. Então eu tinha vergonha de sair na rua. Saía em poucos lugares, mas tinha vergonha. E um dia eu escutei suas ministrações sobre fé e cura divina. E eu comecei a ouvir essas ministrações. E ela disse para ele, eu comecei a escutar,
Em 2 meses, eu ouvia e não entendia nada. E isso chamou a atenção dele, e quando ele falou isso, eu disse, uau! E ele disse, ele falando para a plateia, ele disse, eu não sei como uma pessoa escuta 2 meses essa palavra e não entende nada. Aí o povo dá uma risada, mas depois ele diz, mas eu não sei também como uma pessoa que não entende nada, passa 2 meses ouvindo e continua ouvindo. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo, se você se inclinar para a palavra, ele vai te pegar. E tu só vai sair de lá quando tu receber tua cura. Tu só vai sair de lá quando Deus depositar algo dentro de você. Não importa se você está entendendo. O que importa é o teu coração, a tua motivação para estar lá nas Escrituras. Vai ter coisas que você não vai entender, mas começa lá, os evangelhos, as epístolas, começa a ler, colocar isso para dentro. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer assim, uau! Aleluia, diga louvado seja Deus. E ela disse assim, mas eu continuei ouvindo, e ele impressionado. 3 meses, no 4º mês, ela começou a entender algumas coisas. No 5º mês, ela estava feliz pelo que estava lendo. No 6º mês, ouvindo as mesmas palavras, ela falou para ele, quando eu acordei, os meus pés estavam iguais, e o que faltava do lado, nasceu. Escuta isso, ninguém orou por ela, ninguém falou nada com ela, mas ela começou a ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Como vem a fé? E ouvir o quê? E ele disse, sabe qual é a melhor maneira de se receber cura divina? Pelo ensino. Você não sente um arrepio, você não sente nada, mas a palavra entrando dentro de você. Escuta, e quando o diabo se levantar para trazer de volta os sintomas, você vai dizer, sai fora mentiroso. Eu fui curado pela palavra. Foi a palavra. E eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. E voltando lá, em Marcos capítulo 6. Vamos terminar esse texto aqui que tem muito a ver. Avanço nesse texto, mas... Não, tem alguma coisa errada. Marcos capítulo 6, vamos lá, deixa eu ir aqui. Verso 5 eu parei, será? Vamos lá. É o verso 5, mas volta o 4. Jesus, porém, lhe disse... Não, volta mais um. Disse, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? 4. Não, volta lá, irmão. 4 é o número de filhos. E não vivem aqui entre nós, suas irmãs, escandalizavam-se nele. Avança. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e sua casa. Avança. Não pôde fazer ali o quê? Eu ficava pensando, ele não quis por causa da incredulidade. Não. Ele tentou. Não. Ele não pôde. Quem é que não pôde? Eu fiquei admirado com isso. Jesus não pôde. O quê? Fazer nenhum, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Próximo. Admirou-se de quê? Deixa eu te dizer algo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não responde a necessidades. Como assim, pastor? Se Deus respondesse a necessidade, a glória dele estava nas UTIs, nos lugares mais remotos que precisa, fome, calamidade e tudo mais. Deus responde ao quê? Fé. Deus responde ao quê? Adoração. Deus responde ao quê? Misericórdia. Se você é misericordioso, você alcança misericórdia.
Deus responde à generosidade. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então essa é a tua noite. Se tem algum problema de enfermidade, nós vamos ministrar um louvor ao Senhor. Você vai se retirar do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos impor as mãos e você vai ser curado. Você que está aí na internet, você pode ser curado também no momento que nós começarmos a orar aqui. Eu não sei você, mas esse é o melhor momento para a cura, quando você não sente nada. Maravilhoso. Quando a unção, os dons do Espírito, os dons de cura vêm. Maravilhoso, recebemos do mesmo jeito, bênção demais. Mas nesse aspecto, você vem por convicção na palavra. Aleluia. Então em Marcos, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Marcos 16, verso 15 diz: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode avançar? Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer? Deus. É a fé no nome de Jesus. É a fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus. Ele é que cura, mas Deus pode usar homens, mulheres, para ministrar cura na sua vida. Mas não é exclusividade de pastor, nem de profeta, nem de apóstolo, mas aqueles que creem. E graças a Deus por você estar bem de saúde, alguns que estão aqui, outros que não estão, venha para cá. Mas é como eu te falei, é melhor você crer em cura para viver em saúde. Eu sempre dê uma olhada sobre isso. Um dos maiores homens da fé que vive essa palavra, são 85 anos de idade, 86 agora. Eu vi esse homem ministrando. Kenneth Copeland, ele ministrou quase 2 horas, mas antes dessas 2 horas, ele cantou 1 hora, ministrou 2 horas e não bebeu um gole d'água. E eu já estou querendo beber 5 goles aqui, com 85 anos. Pense num camarada que vive essa realidade que nós estamos aqui. Grandes homens de Deus vivendo essa realidade. Você não é diferente. Se você manter essa palavra no seu coração. Ah, mas pastor, eu conheço tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que adoeceram e morreram. Eu sei, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, mas o seu exemplo maior é Jesus. A Bíblia, ela é corporativa, mas ela é específica para cada um. Eu não sei você, mas eu prefiro crer em Jesus, prefiro crer em homens e mulheres que estão nessa jornada crendo comigo. Ah, mas se um dia eu lhe ver enfermo, pastor, bem, em primeiro lugar, eu acho que não era bom você desejar isso. Pelo menos quando pensar nisso, em vez de ficar bravo comigo, ore por mim. Segundo lugar, eu não estou esperando isso. Terceiro lugar, eu estou seguindo essa palavra. Se adoecer, eu vou crer para ser curado. Se a doença aumentar, vou crer para não morrer. Se eu morrer, eu morro crendo.
Tudo bem com vocês sobre isso? Resolvido? Aleluia. Mas não somos perfeitos, mas estamos amadurecendo a cada dia. O padrão é Jesus Cristo, o padrão não é homem nenhum na terra. E o que Ele deixou para mim e para você é que mal nenhum vai chegar a você. Praga nenhuma chegará na tua casa. Porque a mim se apegou com amor, eu vou livrá-lo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E ele diz: Deus meu, em quem confio. O Senhor é o meu refúgio. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai dar longevidade de dias a você. Isso são promessas bíblicas. E se eu fosse você, eu não ficava olhando para quem já foi embora, ou para quem está doente. Olhe para Jesus. E aquele que está doente, ore por ele. Aleluia! Diga: louvado seja Deus.